Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e nós vamos aqui fazer uma explicação mostrando por que a Igreja celebra 3 missas do Natal. Então isso aqui é muito importante e isso ajuda as pessoas a entenderem também o sentido da liturgia. Então, a primeira explicação que nós devemos passar é essa, que a liturgia é a celebração da Igreja de acordo com a fé. Então quer dizer que a Igreja celebra aquilo que ela crê. Então esse é um princípio extremamente importante que vai nortear a vida litúrgica da Igreja. Então quer dizer que nós, uma vez que nós recebemos essa fé, então nós devemos celebrar. Então a celebração está dentro desse sentido. Você veja que nas igrejas protestantes não existe isso. Simplesmente a pessoa chega ali e ela diz, eu vim aqui receber uma explicação, ou eu vim aqui para receber uma palavra, para receber uma oração. Então é como se a vida da igreja se resumisse a dar para as pessoas satisfações básicas, sejam materiais ou espirituais, para as pessoas viverem bem. Mas isso está desviado do sentido verdadeiro, porque a Igreja, em primeiro lugar, antes de nos dar qualquer coisa, a Igreja tem que dar culto a Deus. A Igreja tem que fazer subir a nossa prece, a nossa adoração e dar glória a Deus por aquilo que Deus nos deu. Então, celebrando, nós estamos dando glória a Deus por aquele acontecimento e, ao mesmo tempo, nós estamos fortalecendo a nossa fé, uma vez que nós celebramos, como eu disse, aquilo que nós recebemos como o depósito da fé. Por isso que diz lex orandi, lex credendi. Então quer dizer, a lei que a gente tem para rezar, ela segue a lei daquilo que a gente tem para crer. Então, uma vez que nós entendemos isso, nós devemos entender que dentro da liturgia da igreja, disposta durante um ano litúrgico, nós temos 2 principais festas, que são a festa do Natal e a festa da Páscoa. E por que essas 2 festas são principais? Porque elas nos indicam como que Jesus entrou no mundo e como que ele saiu do mundo. Então, a celebração dessas 2 festas serve para nós percebermos que Cristo veio do Pai e Cristo voltou para o Pai. Então, quando a gente celebra o ciclo da encarnação, ou seja, o mistério do Natal, do nascimento, nós estamos celebrando o quê? Como que Jesus entrou no mundo. Então ele veio do Pai. Portanto, a encarnação, uma vez que ele não tinha carne, mas ele se revestiu da nossa humanidade, de Deus que ele era, ele se fez homem, sem mudar em nada o Deus que ele já era. Então ele já era Deus, mas se tornou homem, e se tornando homem, ele nasceu de uma virgem. Por que ele nasceu de uma virgem? Para provar a sua divindade. Então, ela concebeu Cristo permanecendo virgem. No entanto, ninguém era capaz de ver essa virgindade de Maria, uma vez que ela teve essa visita do anjo, isso tudo foi uma coisa privada. Então quer dizer que São José, que acreditava nela, por isso que é importante quando a gente fala de São José, é importante o testemunho de São José, porque ele acreditava em Nossa Senhora e ele entendeu que de fato ela concebeu um filho permanecendo virgem. Jamais ele desconfiou de Maria. E o testemunho de José já seria suficiente, mas nós temos um outro sinal. E é por isso que nós celebramos o Natal. O Natal é justamente para nós percebermos que Cristo não só foi concebido de uma virgem, mas ele nasceu sem lesar a virgindade.
Então é isso que diz Santo Agostinho nesse sermão muito bonito que nós lemos nas matinas, quando ele diz isso, que a virgindade dela permaneceu ilesa. Ele não tocou ali, não fez nenhuma alteração no corpo dela, mas ele saiu dela sem ela sofrer as dores do parto e sem ele passar pelas vias normais de um parto. Então esse parto virginal, milagroso, é o sinal do Natal. Então é aqui que nós fazemos a relação entre as festas do Natal e as festas da Páscoa. Porque no Natal, ou seja, no ciclo da encarnação, nós celebramos 3 missas. A missa da meia-noite, a missa da aurora da manhã e a missa do dia. Enquanto que na Páscoa nós celebramos 2. A missa da meia-noite, que é a vigília, e a missa da manhã. Então, essa relação é muito estreita, porque cada uma dessas missas tem uma ligação. E a terceira missa do Natal corresponde à missa da Ascensão. Porque a Ascensão é o término do ciclo. Jesus voltando para o Pai. Morte, ressurreição, ascensão. Enquanto que no mistério do Natal, ele nasce vindo do Pai. Então saiu do Pai e voltou para o Pai. Se ele saiu do Pai é porque ele era Deus igual ao Pai. E se ele voltou para o Pai, é porque ele, agora levando a nossa natureza humana, vai nos abrir o caminho também para o Pai. Então, isso é muito mais importante do que todas as palavras que Jesus disse, do que todas as coisas que ele ensinou, do que todas as indicações do Evangelho. Porque o Evangelho tem, com certeza, muitos ensinamentos importantíssimos, mas nada é mais importante no Evangelho do que a revelação do Cristo, Ele mesmo. De quem é Ele. E não adianta a gente seguir a palavra dele se a gente não sabe quem é Ele. É quase que uma blasfêmia. Você dizer, não, eu gosto muito de Jesus, eu escuto a palavra de Jesus, mas eu acredito que Jesus não é Deus, como dizem, por exemplo, os testemunhos de Jeová. E mesmo os protestantes, eles não creem totalmente na divindade de Cristo, mesmo que eles digam que Jesus é Deus. Porque eles não sabem exatamente qual é a característica dessa divindade. Daí o fato deles não acreditarem que Nossa Senhora é virgem durante o parto e depois do parto e eternamente. Muitos deles dizem, não, porque Jesus teve irmãos. Como que Nossa Senhora pode ser virgem se Jesus teve irmãos? Mas isso é uma grande ignorância, resultado também da má vontade das pessoas não se submeterem à igreja e à tradição da igreja. Que a igreja sabe desde o tempo dos apóstolos que esses chamados irmãos de Jesus, como está bem indicado, capítulo 15 do Evangelho de São Marcos, versículo 45, Maria, mãe de Tiago. Só essa frase já resolve o problema dos irmãos de Jesus. Porque Tiago maior tinha uma mãe que chamava Salomé, então não pode ser ele. Então Tiago menor que tinha uma mãe que chamava Maria. Essa mãe chamada Maria não pode ser também a mãe de Jesus, porque senão vai ser indicado Maria, mãe de Jesus, e não Maria, mãe de Tiago. Então esse Tiago, que é o Tiago menor, era chamado irmão de Jesus. Então como que ele é irmão de Jesus e filho de uma outra Maria? Percebe? Então é isso que indica, conclusão é evidente, basta a pessoa ler a Bíblia, não precisa nem da tradição da igreja, basta a pessoa ler a Bíblia com atenção, fazer a comparação dos 4 evangelhos, que essa pessoa vai perceber que Jesus tinha irmãos, mas esses irmãos não são filhos da mesma mãe. Esses irmãos são filhos da irmã de Nossa Senhora, que também chamava Maria. Então isso aí é uma coisa evidente para todos aqueles que acompanharam a tradição e a fé da igreja desde o princípio. Então, o que acontece? Na verdade, a missa da noite do Natal, que é a chamada missa do galo, porque tem essa tradição de que o galo cantou meia-noite, porque justamente o galo canta quando começa o dia. E o pessoal começou a se perguntar, por que o galo está cantando sendo que é meia-noite? Não começou o dia. Mas é justamente essa motivação da luz de Cristo. O galo estava pensando, amanheceu o dia, olha a luz.
está tudo luminoso. E ele começa a cantar. Então por isso chama Missa do Galo. Porque a verdadeira luz brilhou nas trevas e Cristo nasceu ali para nos salvar. Então a missa da noite do Natal corresponde à missa da Vigília da Páscoa, meia-noite, e ambas celebram o evento nele mesmo. Então, o evento do Natal, meia-noite. Cristo nasceu meia-noite em ponto. Por quê? Porque é ali que ele tinha que entrar no mundo, no meio da nossa noite. É na escuridão que ele vem. Da mesma forma, ele ressuscitou meia-noite. Por quê? Porque ele sozinho, vencendo a morte, saindo do sepulcro, ele disse, agora eu venci. Justamente no meio da nossa noite, ele atravessa a morte. Então, esse é o evento. A gente celebra o evento. Agora, quando chega a missa da manhã, tanto na Páscoa quanto no Natal, nós estamos celebrando a repercussão do evento. Então, se você analisa o Evangelho de São Lucas, que nós estamos celebrando o Natal, a missa da Aurora, ele é muito próximo desses evangelhos da ressurreição, que mostram os apóstolos indo ao sepulcro. Então quer dizer que os anjos avisaram os pastores disseram, vamos a Belém, vamos ver o que está acontecendo ali. E os pastores encontraram tudo exatamente como o anjo tinha dito. Encontrareis o menino deitado numa manjedoura e a mãe ali com ele, né, e envolto em panos. E eles de fato chegaram ali e encontraram o menino com Maria e sua mãe. Exatamente como o anjo disse. E eles saíram narrando essas maravilhas e todos ficavam muito contentes de ouvir aquilo. Agora, qual que é a maravilha de você encontrar uma moça que acaba de dar à luz a um filho? Você simplesmente vai dizer, olha que interessante, uma moça estrangeira, coitadinha, chegou ontem, estava ali, não tinha onde dormir, veio numa estrebaria e deu à luz. As pessoas vão achar interessante, né? Vão dizer também, coitadinho, podia ter vindo na minha casa, não sei o quê, mas não vão se entusiasmar e falar que coisa maravilhosa que aconteceu. O Evangelho está dizendo, foi uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque o anjo indicou e esses pastores entenderam que eles iam encontrar uma mãe que teve um parto milagroso. É esse o sentido do Evangelho do Natal. Por isso que diz que eles encontraram Maria com o menino ali envolto em panos, e eles perceberam que Maria estava normal, que não tinha nenhum efeito do parto, porque uma mulher não dá a luz assim, e 5 minutos depois já está servindo os outros, está conversando normal. Né? Maria estava assim. E os pastores presenciaram isso, foram testemunhas disso. Do parto virginal de Nossa Senhora, no sentido de não chegar na hora do parto, mas chegaram um pouco depois e perceberam que, de fato, aquele parto não foi normal. E que aquilo ali não aconteceu de acordo com as leis naturais. Então, esses pastores são testemunhas da natividade de Cristo milagrosa, provando que ele é Deus, provando que a sua mãe permaneceu virgem depois do parto. E eles, então, são como que uma antecipação dessa mesma missão apostólica. Por isso que eles vão sair dali de Belém anunciando. Da mesma forma, os apóstolos vêm até o sepulcro e saem dali anunciando, olha, ele ressuscitou. Então, o evento do Natal na missa do dia corresponde também ao evento da ressurreição na missa do dia. E qual a terceira missa? A terceira missa é justamente aquela que nós lemos o Evangelho de São João, quando diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Então essa é a passagem, uma das mais importantes da Escritura. Porque é ali que nós vemos claramente São João afirmando a divindade de Cristo, a igualdade de Cristo com o Pai, a sua natureza divina. Então por isso que a Igreja, para evitar o arianismo, porque o arianismo é uma heresia muito difícil de vencer, demorou séculos e séculos para a Igreja exterminar qualquer sinal do arianismo. Então a Igreja começou a ter o costume de dizer para os padres, olha, terminou a missa, reza esse evangelho da terceira missa do Natal. Reza no pé do altar
ali no canto do altar, vai ali, termina a missa, e vai ali e reza esse evangelho. Para eu saber se você é católico ou se você é ariano. Senão nem frequento sua missa. Porque os arianos, eles eram tão discretos que eles ficavam assim, não digo nada, não falo nada. E no fundo ele não acreditava que Jesus era Deus igual ao Pai. Mas então o pessoal começou a exigir, os bispos e tal, falar, não, vai ali e termina a missa e reza esse evangelho. Em voz alta, para a gente escutar, para a gente ver que você acredita. Por quê? Porque os arianos, de fato, eles não gostavam desse evangelho. E assim acontece com os testemunhos de Jeová, assim acontece também com todos esses que não querem acreditar, eles são capazes de pegar a Bíblia e mudar. Eles mudam. Ali, na Bíblia deles, já não está igual, está no Evangelho de São João, que está dizendo o verbo era Deus. Não. Eles deturpam aquelas palavras para as pessoas não chegarem a essa conclusão. Porque, de fato, isso é uma revelação e é o dogma fundamental da nossa religião, que é a divindade de Cristo. Então esse dogma foi abandonado e hoje em dia ninguém fala mais da divindade de Cristo, porque em nome do ecumenismo eles não podem incomodar os judeus, não podem fazer tristeza no coração dos muçulmanos, porque afinal de contas eles não conseguem acreditar que Jesus é Deus, e assim, para evitar qualquer tipo de constrangimento, ninguém fala na verdade, ninguém pronuncia o nome de Cristo como Deus. Então isso é muito triste, mas é daí que a gente vê a importância de celebrar o Natal e de proclamar isso, porque essa terceira missa do Natal é justamente para ler essa passagem do Evangelho e também essa passagem da carta aos Hebreus, quando diz claramente: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Né? Lembrando ali o Salmo 2 e fazendo toda uma argumentação para mostrar que Jesus é filho igual ao Pai, ou seja, gerado do Pai e não criado. É isso que é a diferença do arianismo. O arianismo diz: Jesus é a criatura de Deus mais amada, mais perfeita, mais alta. Mas não, Jesus não é uma criatura de Deus. Jesus é gerado do Pai antes de todos os séculos. O Pai gerou. Como que o Pai gerou? Como uma imagem, uma geração intelectual. Não é uma geração física, porque o Pai não tem corpo. Mas é uma geração intelectual. Então o Pai, ele pensou ele mesmo, desde que ele existe, ou seja, desde a eternidade, que Deus tem consciência dele mesmo, e essa consciência que ele tem dele mesmo forma uma imagem. E essa imagem é o Filho que ele gera intelectualmente. Por isso que fala, era o verbo. Porque a palavra é a comunicação dele para ele mesmo. Entendeu? Então quer dizer, é uma coisa bonita porque ninguém seria capaz de comunicar com Deus plenamente e estar na altura dessa comunicação. Mas só a imagem de Deus poderia comunicar com o próprio Deus. Então quer dizer que Deus Pai gerou o Filho e com isso ele não é sozinho. Ele, desde que ele existe, ele tem também o seu Filho, que é Deus com ele e que comunica com ele. E a comunicação do Pai e do Filho é também a formação dessa terceira pessoa que procede do Pai pelo Filho, que é o Espírito Santo. Então, o mistério da Santíssima Trindade, mas esse mistério, apesar de ser uma coisa um pouco difícil de entender, é perfeitamente lógico. Por quê? Porque é muito mais conveniente de nós pensarmos num Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, um Deus que é comunicação, um Deus que tem essa vida entre eles mesmos, as três pessoas, do que pensar num Deus completamente solitário, que não tem condição de estar em sintonia com nenhuma criatura que chega aos pés dele. Então realmente isso daí não seria algo razoável. Então nisso a gente vê a beleza da revelação divina e nisso a gente percebe também a importância da celebração da liturgia, que nos deixa em sintonia com a nossa fé, como eu disse. Porque a Igreja Católica celebra para dar glória a Deus pelo acontecimento, mas também para reforçar a nossa fé naquele acontecimento que é a base da nossa fé, da nossa
dedicação, da nossa devoção e daquilo que a gente precisa fazer para chegar em Deus. Então, vamos aproveitar dessa liturgia do Natal, mesmo que a pessoa não tenha participado dessas 3 missas, ou até mesmo não tenha participado de nenhuma delas, que as pessoas possam buscar essas leituras de cada uma dessas missas e perceber a sintonia de todos esses eventos, a perfeita harmonia de tudo aquilo que a Igreja nos apresenta para nos dar um alimento espiritual e para nos dar a consciência perfeita daquilo que aconteceu em Belém. Porque em Belém nasceu Cristo. Isso é um evento, isso é uma coisa histórica. Mas muito mais do que o evento histórico, nós celebramos e atualizamos o evento espiritual. O acontecimento máximo de todos os acontecimentos, que foi a entrada do mundo daquele que era verdadeiro Deus, criador do mundo. Não simplesmente alguém que é Deus com o Pai, mas que é o criador do mundo, por quem todas as coisas foram feitas e por quem todas as coisas subsistem. Que se nós temos a vida e permanecemos vivos, é só por Ele. Então, quer dizer, por isso que nós temos que crer que Ele realmente quis entrar no mundo, quis se tornar um ser humano como nós. E não só se tornar um ser humano, mas nascer como uma criança que depende de uma mãe para amamentar, que não sabe falar, que tem que aprender a andar, que tem que fazer todas as coisas como um ser humano normal. Ele se submeteu a isso. Não é que ele falou assim, não, eu vou ter que fazer... Não, ele quis fazer tudo como nós. Então, é um mistério. Como que Deus, naquele momento ali, ele ficou como uma criança que não sabe falar. Ou como uma criança que precisa que a mãe alimente. Mas ele quis fazer assim. Quando a gente quer, a gente faz. O que é possível para a pessoa fazer, ela faz. Então, para Deus não existe nada impossível. Muito menos fazer alguma coisa que o diminui. Porque Deus não tem como se engrandecer ainda mais, porque Ele já é infinito, já é perfeito. Mas se Ele quer fazer alguma coisa para diminuir-se, e para se tornar mais humilde, mais próximo da nossa natureza, da nossa realidade, da nossa vida, então Ele faz, mas Ele também depois pede. O que Ele pede? Ele pede a nossa adesão, para nós irmos ali, estarmos com Ele, participarmos da vida dele, não ficarmos somente numa meditação superficial ou numa devoção que não penetre profundamente no mistério da fé que nós celebramos. Então que Deus nos derrame todas essas graças que vêm do seu Natal e Ele permita que nós participemos, como os santos pastores participaram, desta graça sublime. Juntamente com os anjos, podemos dar a glória a Deus no alto dos céus e na terra desejar a paz para todas as criaturas de Deus. Que Ele, nesse Natal, nos abençoe e nos proteja sempre e derrame sobre nossa vida o seu Espírito Santo. Amém.